E aí, moçada, salve, salve! Vamos resolver mais uma? Mais FGV na veia do professor Bevé. Vamos aí. Mais uma questãozinha que a gente pode envolver um pouquinho de porcentagem, aliás, muita coisa de porcentagem, ok? Tanto que até a pergunta aqui, nós vamos encontrar a resposta em termos percentuais. E podemos usar um auxílio muito bom com o diagrama. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: você pega uma questão que envolve um determinado grupo de pessoas, que desse grupo de pessoas falam de uma situação de uma pesquisa envolvendo temas entre eles, isso é uma sugestão. Eu posso colocar essas informações dentro aqui de diagramas. Agora, essa questão tem uma posição interessante sobre esse diagrama. Eu já vi isso diversas vezes. O que muda é a terceira informação. Os diagramas homens e mulheres são separados, é lógico, todo mundo sabe isso aí, porque, né, quantidade de homens é a quantidade de mulheres. E nessa questão em si, ele fala de uma situação entre homens e mulheres de ser ou não casados. Então, a minha sugestão para você pegar uma questão que envolve quantidade de homens, quantidade de mulheres, e algo que envolve os dois, comum aos dois, já vi situações como essa daí de casados, vi situações aí que joga xadrez, já vi questões aí que são fumantes. E aí você faz o quê? Coloca um terceiro diagrama aqui entre os dois, certo? Lembrando que nessa parte não pode haver nada, por quê? E aqui você vai ter a situação. E aqui você tem tudo que a questão te dá. A quantidade de homens dentro dessa situação, aqui a quantidade de mulheres. No caso, de acordo com o nosso diagrama, aqui são homens não casados, homens casados, aqui as mulheres casadas e as mulheres não casadas. Meus jovens, meus guerreiros, pessoal da FunSaúde, a gente tem que ser objetivo, não se perder nas pegadinhas, né? Informações desnecessárias. Vou te mostrar isso ao longo dessa questão aqui, por exemplo. E tem umas dicas de porcentagem. Se você perceber, geralmente quando vai trabalhar com porcentagem, são 10, 15, 20, 25, 30, 35 situações que eu fizer um raciocínio lógico aqui com 10%, eu vou economizar tempo na hora de resolver, né, de calcular esse resultado. Então vamos aqui ao que interessa na questão, preste bem atenção. Aqui nós temos a seguinte situação: em uma empresa com 200 funcionários, 60% são homens, 60% dos funcionários. Toda a porcentagem ela tem que estar ligada a um determinado valor. E cuidado que ela pode mudar ao longo. É sempre porcentagem de alguma coisa. Essa coisa é o teu 100% para quem quer usar a regra de 3. Porém, melhor ainda essa situação aqui. Porque ele disse que aqui, desses 200 funcionários, 60% são homens, 60% de 200. Então a dica do Bevé é o seguinte: eu posso fazer uma cola permitidazinha aqui para você, tá? 10% de qualquer coisa é pegar coisa e dividir por 10. Como diz lá no meu Tocantins amado, 10% de trem é dividir o trem por 10, tira um vagão dele ali, ok? Então 10% de 200 equivale a 20, ou seja, cada 10% equivale a 20, 5% é a metade, entendeu? Então você faz uma relação lógica, que vai te economizar tempo. Ou seja, se dos 200 funcionários, 60% são homens, então eu vou ter aqui a seguinte história: se 10% equivale a 20 pessoas, 60%, fazendo uma relação aqui matemática, 60% equivale a 6 vezes esses 10%, ok? Se 6 vezes 10 dá 60, então 6 vezes 20 é esse valor em quantidade de pessoas. Então, desses 200 funcionários, eu tenho 120 deles que são homens. E eu costumo dizer, está na prova de um concurso público, falando de homens, mulheres, se eu descubro um, já lanço o outro, mesmo que eu não precise dele na questão. Ou seja, se eu tenho 200 pessoas, dessas acabei de descobrir que 120 são homens. Lembrando, 60% de 200. Usando a nossa colinha aqui, 10% de 200 é 20. A cada 10% eu tenho 20 homens. 60% são 6 vezes esse valor aqui, ok?
Então 6 vezes 20, 120, o que nos leva a uma conclusão lógica que nessa questão teremos 80 mulheres. Ok? Beleza, continuando aqui. Olha o detalhe aqui, ó. Olha o detalhe. Desses homens. O maior erro é você não se ligar na porcentagem. É sempre sobre alguma coisa. Ela pode mudar a qualquer hora. Então não é dos 200 funcionários. É dos homens, que eu acabei de descobrir, que são 120. Certo aí? Então, dos 120 homens, olha o que está dizendo, certo? 55% são casados. Então, isso aqui, a gente tem esse trajeto aqui, ó. Desses homens aqui, ele vai trazer para cá, o que equivale aqui a 55%. 55% de 120. Cara, aí você pode pegar uns caminhos fáceis. 50% de qualquer coisa é a metade. Ok? Mas para não ter muita poluição de informações, vamos à nossa colinha. 55% de 120. Lembra? Cada 10% dele, aqui ó, cada 10% equivale a 12. Quem é bom de porcentagem já faz esse cálculo logo, já descobriu quantos tem. Cada 10% equivale a 12. Certinho? Nós estamos falando de 55. 50 é 5 vezes isso aqui. Então 5 vezes 12, que dá 60. Então eu tenho aí 50%. 50% que dá 60. Lembra? A referência é sempre os 10%. Eu quero 55. 50% é 5 vezes 12, 60. E falta ainda mais 5%. Se 10% equivale a 12, 5% é a metade de 10, a metade de 12 é 6. Veja se não confere. 55%. Então nós temos aqui 66 homens casados de um total de 120. Ok? Fecha sempre as portas. Se são 120 homens e 66 são casados, o restante dos homens, ok? 120 menos 66, você vai ter aqui um total de 54 homens. Poderíamos fazer aqui mais, mas você está fazendo prova de um concurso. Então, meu objetivo aqui é te ajudar nessa prova. Se você observar aqui, é pedido aqui a porcentagem, olha aqui, de homens. E o melhor, a porcentagem de homens em relação ao total. A porcentagem de homens não casados. Essas informações sobre as mulheres, a título de questão, não tem a menor importância para a gente. Porque se ele me dá, e eu tenho agora, acabei de descobrir, as informações essenciais, total de pessoas 200. Dessas 200, 60% delas, o que equivale a 120, são homens. 55% desses homens são casados. E chegamos à conclusão que 54 são não casados. Ok? E olhando aqui a pergunta, ele quer saber a porcentagem de homens não casados em relação ao total. Certinho? Agora, a efeito de prática de estudo, eu posso seguir essa linha de raciocínio aqui. Sabe-se ainda que a porcentagem de mulheres não casadas, que seria aqui, a porcentagem de mulheres. Então, eu estou falando dessas mulheres, aqui, ó, nesse setor aqui, não casadas. Deixar a informação só para você depois tentar praticar, é de 25%. Certo? Que você lança aqui os 25%, pode se referir aos 10%, que são 8%. Mas isso só para você estudar. Vamos para a prova. Agora eu tenho tudo que eu preciso. A questão aqui foi a porcentagem de homens não casados. Galera, se eu quero saber a porcentagem de uma certa informação, eu preciso saber o valor dessa informação. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu quero saber a porcentagem de homens não casados, a primeira coisa que eu tenho que ter é a quantidade de homens não casados.
que nós conseguimos descobrir que representam homens não casados, homens casados. Então, homens não casados são 54. E olha a coisa aqui. Em relação ao total. Então, eu quero saber 54 pessoas de um total sobre um total de 200. Quanto que isso equivale em porcentagem? Você pode dividir, você pode usar a nossa regrinha de 3. A porcentagem total, 100%, é o total de funcionários, então 200. E eu quero descobrir 54, é o nosso X, que a gente já mostrou em questões anteriores. É só ir no nosso canalzinho no YouTube, assinem lá, para a gente postar cada vez mais. Mas aqui tem uma coisa mais interessante ainda. Porcentagem quer dizer por 100. Cada um de 100 é 1%. Então veja, se aqui era 200, se eu conseguir transformar em 100, eu vou ter uma porcentagem. Para isso você dividiu por 2. Então fazendo o procedimento semelhante, 54 dividido por 2 dá 27, ou seja, 27%, letra B de bola. Beleza, gente? Mais uma dica do PVEC, 10% está presente toda hora, pode envolver quantidade de homens e mulheres. Usem esse detalhezinho desse diagramazinho aqui, que você tem aí o princípio da economicidade no seu problema e de tempo na prova. Show de bola? Mais uma vez, arrochem aí.